Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor, hoje terça-feira, dia 29 de janeiro, e depois da pressão exercida ontem pelas ações da Vale por conta da tragédia em Brumadinho, uma queda de 24,5%, e também de Petrobras por conta de queda no mercado internacional do barril de petróleo, os mercados hoje respiraram um pouco mais tranquilo, mas ainda há grande preocupação com a desaceleração da economia global e mais especificamente com relação à desaceleração na China. A China é essa que vem fazendo maior esforço para que isso não aconteça. Mas o dia também foi cheio de declarações referentes ao Brexit e também com relação à economia americana. Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido, pediu que o parlamento britânico mande uma mensagem enfática do que pretende fazer com relação ao Brexit, que ela vai negociar na Bélgica com a União Europeia novos acordos, novos aditamentos ao acordo original. Existe uma certa benevolência de negociar também por parte da União Europeia. Preocupação também com as negociações que começam amanhã entre os Estados Unidos e a China, onde Donald Trump promete participar como o vice-primeiro-ministro Liu He, e também com pressões sobre denúncia americana de roubo de patente e fraude pela gigante de tecnologia Huawei, chinesa, por tabela, e isso pode, de alguma forma, complicar as negociações. Também tivemos declarações muito fortes do secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, dizendo que a economia americana segue girando, rodando numa taxa de crescimento próxima de 3%, sem nenhum sinal, segundo ele, de recessão, tentando afastar um pouco essa preocupação dos investidores. A preocupação, segundo ele, é com a economia chinesa, e dizendo ainda que a paralisação de parte do governo americano afeta um pouco a economia no primeiro trimestre, mas isso é perfeitamente recuperável ao longo do ano de 2019. Por aqui, o boletim sobre o estado médico de Jair Bolsonaro se mostra bastante positivo. Segundo o noticiário, ele deve assumir amanhã as funções presidenciais a partir das 7 horas da manhã e já despachando com alguns ministros, inclusive, isso depois da reversão da colostomia feita. Tivemos ao longo do dia algumas especulações por parte de membros do governo de que gostariam de trocar a diretoria da Vale por conta da tragédia de Brumadinho, mas isso, no nosso entender, não faz grande sentido se não ficar comprovada negligência por parte da administração da empresa. O Banco Central divulgou o volume de concessão de créditos no ano de 2018, crescemos 12,8% por um total de 3,26 trilhões de reais, crédito livre, com inadimplência caindo, tanto na pessoa física e principalmente na pessoa jurídica. O Tesouro também divulgou o déficit primário do ano de 2018, ficamos tranquilamente, tivemos uma folga em relação à regra de ouro, mais um déficit de 120,2 bilhões de reais, e o déficit do INSS, que certamente é o que mais pesa, de 195,2 bilhões de reais. E o secretário de desestatização, Salim Matar, ex-sócio da empresa aberta Localiza, disse que gostaria de manter como empresas não privatizadas apenas a Petrobras, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, e que estaria disposto a privatizar tudo e que deve cumprir facilmente a meta estabelecida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para a privatização no ano de 2019. Somando tudo isso, a Bovespa, pouco antes do call de encerramento, tinha uma alta de 0,55%, índice em 95.964 pontos. O Dow Jones, faltando ainda cerca de 1 hora para o encerramento, mostrava estabilidade, e o Nasdaq, uma queda de 0,90%. Petróleo WTI sendo negociado em boa alta no dia, e isso ajudou nas cotações das ações da Petrobras.
2,67% de valorização para o petróleo WTI em Nova York, barril cotado a $53,38. Euro sendo negociado a 1,143 do dólar, praticamente estável. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 2,71%. Por aqui, os depósitos interfinanceiros em dia de queda de juros para os principais vencimentos e o dólar encerrando com uma boa queda de 1,28%, moeda americana cotada a R$ 3,72. Amanhã, dia de agenda bastante cheia, tanto aqui quanto no exterior, e eu seleciono aqui o IGP-M do mês de janeiro, que vai ser divulgado logo cedo, o índice de IPP calculado pelo IBGE para a indústria de transformação do mês de dezembro, o fluxo cambial da semana anterior. Nos Estados Unidos, indicadores importantes, a pesquisa ADP sobre criação de vagas no setor privado, o PIB referente ao quarto trimestre americano e, finalmente, a decisão do Banco Central americano, do Fed, sobre política monetária, seguida de coletiva do seu presidente Jerome Powell. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos uma boa noite e eu espero vocês amanhã aqui bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.